Saudações, essa é uma videoaula de matemática e programação. Então eu vou abrir aqui o Visualg, mais precisamente no algoritmo sobre o máximo divisor comum, e vou abrir também o software Leviathan versão 2.0. Quantos números deseja analisar? Vou analisar 3 números, 3, o 50, 50, o 8 8, e o 100. 100. O professor de Matemática e Tecnologia Educacional, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 2. O mínimo múltiplo comum é 200. A questão é, eu posso digitar mais de 2 números no algoritmo MDC desenvolvido em Visualg? Vamos descobrir agora. Eu vou pressionar F9. Observe que aqui temos dois comandos de escreval. Digite o dividendo, leia dividendo, escreval, digite o divisor, leia divisor. Né? Duas variáveis. Será que dá para processar mais de 2 números? Vamos descobrir. Eu vou digitar aqui primeiramente o 100 e vou digitar como divisor o 8. Então encontrei como máximo divisor comum o 4, mas falta processar um número, que é o 50. Então, como eu vou proceder? Eu vou pegar o resultado da operação anterior, que é o MDC 4, né? Vou pressionar F9 e vou inserir aqui o número que ficou faltando, no caso 50. Vou digitar aqui 50 e vou inserir como divisor o resultado da operação anterior, que é 4. E aqui está o máximo divisor comum, 2, né? Conseguimos processar os 3 números dessa forma. Exatamente o mesmo resultado que encontramos aqui no Leviathan. Dá para fazer exatamente como está aqui no software desenvolvido em linguagem de programação orientada a objeto. Mas observe que seria necessário acrescentar mais uma série de comandos, uma série de variáveis. Por exemplo, seria necessário acrescentar aqui a variável quantidade, inserir um laço de repetição, controlar se o que o usuário digitou é um número maior ou igual a 2, porque para ter uma operação de MDC tem que ter no mínimo 2 números. Vou precisar de mais estruturas condicionais, provavelmente vou precisar de um vetor para poder controlar esses números que vão ser digitados. Então aquele código que outrora era simples e enxuto vai se tornar gigante de novo. Para efeitos didático-pedagógicos, para trabalhar com a turma que está iniciando na questão da programação, na lógica de programação, esse algoritmo aí é o mais adequado. Mas é perfeitamente possível desenvolver algo sofisticado como eu fiz aqui. Já demonstrei isso, né? Tá aqui. Aqui eu pergunto quantos números o usuário deseja processar. Ele vai informar 2, 3, 4, 10 números. E toda a complexidade está encapsulada, está escondido na programação. Eu tratei disso tudo. Aqui só aparece esse layout sensacional para o usuário confortavelmente processar os dados, né? Na realidade, quem processa é a máquina. Você só obtém os resultados. O professor Pablo já cuidou de tudo aqui. Vamos fazer um outro exemplo. Está aqui 3 números. 3, Dessa vez todos os números primos. 3, 3, 5 5. e 7. Você precisa do software para te dizer o resultado dessa operação? Se você prestou atenção nas minhas aulas, você não precisa nem de software. Se todos os 3 números são primos, óbvio que o máximo divisor comum entre eles vai ser 1, porque o número primo só divide por 1 e por ele mesmo. 7. O professor de Matemática e Tecnologia Educacional, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 1, logo, podemos concluir que esses são números primos entre si. O mínimo múltiplo comum é 105. Vamos fazer mais uma vez. 3 números. 3, 3, 3, 5. 5, E vou inserir aqui um número que não é primo. 25, por exemplo. 25. O professor de Matemática e Tecnologia Educacional, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 1, logo,
podemos concluir que esses são números primos entre si. Agora o mínimo múltiplo comum é 75. Vamos fazer a mesma operação no Visual. Os números foram 3, 5 e 25. Vou pressionar F9. Vou iniciar pelo 25. Vou inserir aqui o 5. O resultado foi 5, né? Como eu vou fazer para processar o próximo número? Eu pego o resultado da operação anterior, que no caso é 5. Pressiono F9. E insiro aqui, ó, 5. E o número que ficou faltando, que no caso é o 3. Qual é o resultado? Tenho certeza que você vai saber o resultado. Se o primeiro número é 5, que é primo, e o segundo número é 3, que também é primo, automaticamente o máximo de divisor comum só pode ser 1. Sensacional, cara. O mesmo resultado encontrado aqui no Leviathan 2.0. O que eu estou tentando demonstrar é que com dois números, com duas variáveis, é perfeitamente possível processar mais de dois números, né? Você vai usando essa técnica aí, pegando o resultado anterior e inserindo na próxima operação. Muito interessante. Bom, agora eu vou fazer minha atividade física e na próxima videoaula que eu disponibilizar, vamos passar para a próxima etapa, que no caso é o MMC. Muito obrigado e até a próxima.